Fala pessoal, tudo bom? Então, como combinado, hoje eu vou fazer só algumas inserções em cima do nosso código da aula passada, né? A gente vai só melhorar algumas coisas do que a gente já tinha começado a fazer. Na aula passada, nós fizemos a parte da nossa model, né? Criamos a nossa classe usuário, a nossa entidade. A partir dessa criação, ela fez o nosso modelo no nosso banco de dados. Criamos a extensão da usuário repositório, que faz a comunicação direto com o banco para a gente, e começamos a fazer a nossa controller. E na controller a gente fez um mapeamento para requisições do tipo post para adicionar um novo usuário. Nessa requisição a gente estava passando todos os parâmetros que tinham que ser inseridos no nosso objeto usuário pela annotation, né, request param, que olhasse se nos parâmetros daquela requisição existia o parâmetro do nome, do sobrenome, do e-mail, pegava isso e fazia o set no nosso objeto usuário e fazia inserção no banco. Também fizemos um método para conseguir mostrar todos os usuários que estavam cadastrados no nosso banco, né? Então, utilizando o repositório.findAll. E também fizemos um método para mostrar um usuário por um parâmetro ID. Né? Então eu vou lá e faço usuário, coloco interrogação, ID igual o valor que eu quero e verifico se existe esse usuário no meu banco. Foi os 3 métodos que a gente criou na aula passada. Nessa aula agora, nesse primeiro vídeo, eu quero mostrar para vocês duas variações de como que a gente pode fazer inserção no banco e fazer a localização do usuário que deixa o nosso código mais limpo e mais profissional, ok? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, vamos fazer a variação do post, que nós passamos todos os parâmetros independentemente, né? E passamos através dos parâmetros da nossa requisição. Vamos agora utilizar vamos utilizar o corpo da nossa requisição para passar um objeto do tipo usuário para fazer o processamento. Fica muito mais limpo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um post mapping. Post mapping. Eu vou mudar o caminho desse mapeamento só para a gente ter uma diferença e poder comparar. Então, vai ser add user, essa requisição que eu vou fazer agora, que eu vou tratar agora. A função vai ficar muito semelhante, public, @responseBody. Vou retornar uma string também, mesma coisa. Vou chamar de novo usuário 2. Novo public. Novo usuário 2. Poderia ser a mesma coisa, porque eu vou estar fazendo uma alteração aqui na forma como a gente vai fazer o request param. Então agora a gente não vai fazer um request param, a gente vai fazer um request body para olhar o corpo da nossa requisição. E eu vou olhar o corpo dessa requisição e procurar o que? Um objeto usuário. E eu vou chamar esse objeto usuário de new user. Ok? Ah, mas está dando um erro. Está dando um erro porque ela vai esperar que eu mande um retorno do tipo string. Ok. Não era isso? Não é response body aqui, cara. É request. Request body. Ok. Então, se eu já selecionei um usuário aqui, eu não vou precisar ter todas essas etapas que a gente tinha no método de cima, certo?
Eu não vou precisar fazer usuário igual a user ou usuário user igual a new user. Eu vou só direto aqui, repositório, ponto save, new user. Beleza, salvei. Tá falando que a porta 80 já estava em uso aqui, mas eu acho que isso aqui é anterior. Vou dar início na minha operação. Startou meu servidor. Vou vir aqui no Postman. E aí, para a gente entender, quando a gente faz uma verificação aqui, do tipo all, por exemplo, ou qualquer outro get, o retorno ele dá para a gente um objeto do tipo JSON, ok? Esse objeto JSON aqui, esse parzinho nome e valor entre chaves, ele é o objeto convertido, né? O nosso objeto usuário convertido para JSON. O que a gente tem que fazer para utilizar a add_user? Enviar um objeto JSON para o nosso programa. Então a gente vai fazer aqui o usuário barra add_user, que é a requisição, utilizando o método post. Aí eu vou passar o parâmetro como no body. Eu até já tinha um aqui, ó. Eu estava fazendo. Eu fiz um vídeo anterior que eu não gravei o áudio. Parabéns para mim. Então, eu vou vir em body, rol, ok? JSON. Aqui do ladinho eu troco para JSON. E aí eu vou escrever. Tamires Andrade, caso vocês não saibam, é a minha esposa. Então, Tamires Andrade. Eu vou mudar aqui para Moretti, porque era o nome dela de solteiro. Tamires Moretti. Tami Moretti. @gmail.com. Então eu estou passando tudo dentro do meu objeto já, meu objeto JSON aqui, mandando ele pelo corpo da minha mensagem. Quando eu dou o send, usuário inserido com sucesso. Vou fazer um get all aqui. Fernando Andrade, Fabiana, Tamires e a Tamires Moretti que eu inseri aqui agora. Então funcionou e eu não tive que escrever todos os meus parâmetros ali. Eu mando só um objeto e ele já faz o tratamento do objeto como um todo. Ok? Então essa é a primeira variação que a gente tem e eu acho que fica bem mais interessante para a gente fazer o tratamento, né? Agora eu vou fazer uma outra variação aqui. Essa aqui é uma variação da passagem de dados, né? Eu vou fazer uma variação para a gente pegar o dado na URL. Tá? Aqui a gente pegou o usuário, o ID do usuário, através de um parâmetro também, né? Então, se eu quisesse localizar um usuário, eu tenho que vir em user, fazer aqui, né, user, colocar a interrogação, né, que seria passar um parâmetro aqui, falar ID, valor 4, né, chave ID, valor 4, e a mesma coisa que eu escrevi na URL, interrogação ID igual a 4. E ele localiza para mim aquele ID que eu quero. Só que toda vez eu tenho que escrever o parâmetro aqui, não é a maneira como a gente vê o pessoal utilizando as APIs, utilizando esse tipo de comunicação. Então vamos fazer isso ficar um pouco melhor. Em vez de eu usar o request param, eu vou passar o valor direto na URL, o valor que eu quero trabalhar. Então eu vou fazer um @getMapping path igual. Aí eu vou chamar essa de locate user, tá? Só para ficar diferente. Locate user barra locate underline user. Ok. Locate underline user. E aqui eu vou colocar o valor que eu quero que encontre. Então eu vou colocar entre chaves o nome da variável que eu vou trabalhar.
Então, locate user, chave, ID, chave. Ok? Você está dando de chabu aqui. Public arroba response body semelhante aqui, tá? Também vou retornar um optional usuário e vou chamar essa função de retorna user 2 e aqui eu também vou retornar um long id, mas a diferença vai estar aqui no meu request. A annotation que eu vou usar vai ser a path variable, ok? Então, variável de caminho. E aqui eu posso fazer um tratamento para minha requisição obrigar que todo locate user tem que ter um valor ID ali. Então, locate user vai ter o path variable e eu vou colocar required true, ou seja, é um campo, um valor necessário, vírgula. Então, name igual ID, ok? Fecha esse path variable. Esses aqui são os parâmetros dessa annotation que eu estou fazendo. E long id é a variável onde eu vou estar guardando esse valor. O restante vai ser a mesma coisa. O que vai mudar é a maneira como eu obtive esse ID. Ok? Aqui eu estou requisitando um parâmetro e aqui eu estou olhando uma variável de caminho. Salvei aqui. Aqui não tem muita mágica que eu consigo fazer no zoom. Consigo dar zoom out, zoom in aqui, mas ele não... Ah, deu. Beleza. Então aqui no meu get, vou colocar locate user barra o valor que eu quero encontrar, barra 1. Send. Achou o Fernando. Barra 2. Achou a Fabiana. Barra 3. Retornou nulo porque esse objeto não existe. Ok? Então, nesse caso, a gente não precisa mais ficar passando o parâmetro. Na própria URL, eu já mando a variável que eu vou procurar. Ok? Legal, né? Uma variação bem bacana. Então, eu queria mostrar essas duas variações no código, porque agora a gente vai utilizar elas para poder fazer o nosso update e o nosso delete de uma maneira mais ordenada e mais legal, tá? Na prática, o pessoal utiliza mais a passagem de parâmetros através do body, porque já vai fazendo o tratamento com o objeto, né? Já passa o objeto JSON para lá e para cá, fica mais fácil de trabalhar do que ter que ficar colocando todos esses valores na URL, todos esses valores no corpo da mensagem, nos parâmetros da mensagem. E as variáveis de caminho, para quando eu quero fazer uma consulta ou deletar um usuário, também facilitam, em vez de eu ter que ficar colocando o parzinho chave e chave valor, né? Então, no próximo vídeo eu vou passar então o delete e o update para vocês agora, para a gente fazer na aula de hoje. E também uma variaçãozinha desse find by ID. Vou mostrar para vocês que a gente consegue fazer uma query para procurar procurar valores dentro das nossas tabelas, muito fácil usando o usuário repositório, através dos outros parâmetros que a gente já tem.
tá? Os outros valores que a gente tem na nossa, os outros atributos que a gente tem na nossa entidade. Ok? Então até o próximo vídeo, galera. Obrigado.